Boa noite a todos. Eu sou José Haroldo Matias, editor da 2ª Comissão Disciplinar do TJD do Futsal do Estado do Paraná. Hoje, exercendo o encargo de presidente da 2ª Comissão Disciplinar, declaro aberta a sessão de julgamentos da noite de hoje para apreciação do edital de citação e intimação número 8 de 2024, da 2ª Comissão Disciplinar, doutor José Adair dos Santos. Dou as boas-vindas ao ilustre doutor Lucas Vargas, doutor William Rocha, meu boa noite. O meu boa noite ao doutor Daniel de Deus, pela Procuradoria. Também pela Procuradoria, o doutor Gustavo Tomazinho, que também nos acompanha virtualmente. E uma satisfação imensa, como sempre, o ilustre advogado, doutor Paulo Guiforme. Muito boa noite, doutor Paulo, e o doutor Rodrigo Medeiros também nos acompanhará na sessão de hoje. Meu boa noite a todos. Também o meu boa noite para a nossa secretária, a doutora Ana, que sempre nos assessora e nos possibilita a realização dos trabalhos aqui. Boa noite, doutora Ana. Então, dando início aos trabalhos, indago à secretaria se temos preferências cadastradas. Qual delas, doutora? Autos 39 e Perfeito. Autos 39, 2024. Campeonato Paranaense, base sub-17. Monte Sião, Sespor Paranaguá e Guarapuava. Defensor, doutor Paulo Guiforme. Perfeito, doutor? Boa noite, senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais eminentes julgadores dessa comissão, advogados, douta procuradoria, secretaria. Isso mesmo, doutora. Perfeito. Provas a produzir, doutor Paulo? Sem prova, senhor presidente. Perfeito. Sem provas a produzir. Relatoria do doutor William. Doutor William tem a palavra para o relatório, doutor William. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, presidente. Boa noite, demais presentes nessa sessão da 2ª Comissão Disciplinar. Boa noite, doutor Paulo, para a defesa do atleta denunciado. Então, o Campeonato Paranaense de base sub-17 masculino, partida realizada entre o Monte Sião, Sespor Paranaguá, contra o CAD Guarapuava. Partida realizada no dia 15 de 3 de 2024, na cidade de São Mateus do Sul. A Procuradoria oferece denúncia, então, em face de Juan Guilherme Moura de Souza, atleta da equipe CAD Guarapuava, expulso por dupla advertência no segundo tempo, recebendo o primeiro cartão amarelo aos 26 minutos e 45 segundos, por falta temerária, e o segundo cartão amarelo aos 39 minutos e 48 segundos, por retardar o reinício do jogo. Nesse sentido, o denunciado infringiu o artigo 258, parágrafo do Santurno, inciso 1, do CPJD. Denúncia de lava do procurador Gustavo Tomazinho Pomar. No relatório da equipe de arbitragem, assim consta. Relato que o atleta Juan Guilherme Moura de Souza, número 10 da equipe CAD Guarapuava, foi expulso por dupla advertência, recebendo o primeiro cartão amarelo aos 26 minutos do segundo tempo, por uma falta temerária. E o segundo amarelo aos 39 minutos do segundo tempo, por retardar o reinício do jogo. O atleta saiu de quadra sem contestar as decisões da arbitragem. Denúncia devidamente recebida pelo presidente deste tribunal, portanto, tempestiva do mundo. A partida foi realizada no dia 15, a denúncia recebida no dia 27, portanto, tempestiva. O atleta denunciado não possui antecedentes. A defesa do senhor Juan Guilherme faz presente, né, para a sustentação, bem como apresentou defesa escrita, senhor presidente, que, em síntese, ela pede que, conforme narrado o caso em tela, trata-se de denúncia oferecida quando o atleta expulso de quadra pelo recebimento de dupla advertência, e de forma bastante objetiva, não há que se falar do cometimento de qualquer ilícito esportivo disciplinar por parte do denunciado, uma vez que nenhuma das condutas evidenciadas, falta temerária e retardar o reinício do jogo, fora suficiente sequer para justificar a aplicação do cartão vermelho direto.
Isso posto diante da absoluta ausência de lesividade nas condutas praticadas, pela ausência de qualquer reclamação por parte do atleta, o que ele nota o seu compromisso com o fair play e respeito às autoridades esportivas, bem como pela sua absoluta primariedade, por isso, pugna-se pela sua absolvição. Em breve síntese, seu relatório, presidente. Obrigado, doutor William. Pela Procuradoria, doutor Daniel, tem a palavra, por gentileza. Procuradorias, boa noite, senhores, boa noite, doutor José Gomes, presidente da segunda comissão, demais auditores, doutor Lucas e doutor William. A Procuradoria reforça os seus denúncias. Obrigado, doutor Daniel. Doutor Paulo Guifarme, tem a palavra, doutor Paulo. Muito obrigado novamente, senhor presidente. Aqui, de uma maneira bastante objetiva, né, a defesa escrita já apresentada nos autos fora suficientemente pontuada, né, pelo eminente relator. Aqui a defesa do CAD Guarapuava, senhor presidente, entende que não há o que se falar no cometimento de ilícito desportivo por parte do atleta. Como bem trazido pelo eminente relator, o atleta foi expulso por um segundo cartão amarelo, né, nenhuma das condutas foi suficiente para ensejar a aplicação de um cartão vermelho direto, nenhuma das condutas praticadas por esse atleta teve uma força, né, de um uso ali excessivo, agressão, qualquer coisa nesse sentido. O atleta, em que pese isso não tenha sido trazido, né, na denúncia, isso tenha sido retirado do relatório do árbitro quando do oferecimento da denúncia, o próprio árbitro pontua que o atleta sai de quadra sem contestar as decisões de arbitragem, de uma maneira bastante tranquila. A gente percebe que é um atleta primário, né, que está no CAD Guarapuava já há algumas temporadas, né, desde muito jovem, nunca teve qualquer problema, né, aqui na Justiça Desportiva. Então, de uma maneira bastante tranquila, a defesa pede hoje a absolvição do senhor Juan, ele já cumpriu, inclusive, a sua suspensão automática, e caso não seja esse, né, o entendimento de vossas excelências, o que de uma forma bastante respeitosa, né, não se espera, que então seja, né, aplicada ali ao atleta tanto a benesse prevista no artigo 182 do CBJD, tendo visto que trata-se de um atleta amador, como também prevista ali no parágrafo 1º do artigo 258, para que eventual apenamento em jogos, né, em partidas de suspensão, seja substituído pela pena de uma advertência. Essa é a brevíssima manifestação, senhor presidente. Obrigado, doutor Paulo, brilhante como sempre nas suas manifestações. Doutor William, está apto a proferir seu voto? Sim, presidente. Então tem a palavra, doutor William. Tá bom. Em relação ao atleta denunciado, o senhor Juan Guilherme Moura de Souza, senhor presidente, vislumbra aqui que, assim, primeiro cartão amarelo foi uma falta temerária, e o segundo porque ele retardou no início do jogo. Pondera aqui que o CBJ dele não veda a denúncia com uma dupla advertência, mas aqui, nesse caso aqui, eu entendo que não seria... não vejo apenando o atleta denunciado, porque esse não foi entendimento do juízo, né? Do árbitro da partida. O árbitro, obrigado. Então, se entendo que uma condenação aqui extrapola, que foi decidido em campo na partida, né? Por isso, o voto pela absolvição. Foi isso. Perfeito, doutor William. Dado ao ilustre doutor Lucas, sim. Se há divergência no voto do relator? Sem divergência. Também hei de acompanhar o voto do ilustre relator, até porque, conforme vislumbra, né, na súmula de jogo, o atleta cometeu falta natural de jogo. Pontua a seguinte infração da qual o atleta que lhe propicia o segundo cartão amarelo, que menciona que o atleta retarda o jogo. Eu penso até que foi um preciosismo da minha parte, até porque o futsal, o cronômetro é parado. Como vai retardar o jogo? Então, foi um preciosismo da parte do árbitro, punir o atleta com o segundo cartão amarelo nesse momento. Poderia ter até um bom senso, né? Repreender o atleta, chamar a sua atenção numa próxima oportunidade, poderia até lhe oferecer o segundo amarelo. Mas retardar
futsal, né, que o jogo para o cronômetro, foi um preciosismo até por parte da arbitragem, né? Então, como bem pontuou o Lúcio, relator, a absolvição é medida que se impõe. Então, com relação aos autos 39, 2024, Campeonato Paranaense Base, Sub-17, com relação ao denunciado, o atleta Juan Guilherme Moura de Souza, atleta do CAD de Guarapuava, denunciado por infração no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 1 do CBJD, por unanimidade de votos, é absolvido. Esse é o resultado ao qual proclamo. Doutor Paulo? Muito obrigado, senhor presidente. Desejo aos eminentes julgadores uma excelente sessão de julgamento e peço desculpas por hoje, infelizmente, não ter conseguido participar de maneira presencial com os doutores. Até provavelmente eu nem conseguiria ter participado online, até por isso apresentamos a defesa escrita nesse caso, mas consegui me livrar aqui de outros afazeres para prestigiar os doutores. Obrigado, doutor Paulo, é um prazer. Boa noite. Tchau, tchau. Dando sequência aos julgamentos, partimos pela ordem do edital, doutora Ana? Pode ser? Doutor William relatou agora, 35 de 2024, está com o doutor ou não? Não, está com o Lucas. Doutor Lucas? Então, ficou bem distribuído. Então, doutor Lucas, doutor Rodrigo Medeiros, boa noite, doutor Rodrigo. Provas a serem produzidas, doutor? Boa noite, presidente, boa noite a todos, nobres auditores, boa noite a toda a procuradoria, a outra secretaria. Sem prova, só sustentação oral. Perfeito, doutor Rodrigo, obrigado. Então, em não havendo provas a serem produzidas, com a relatoria, doutor Lucas, sem palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Então, trata-se dos autos 35 de 2024, Campeonato Paranaense de Base, Sub-15 masculino, partida entre São Mateus Futsal e Monte Sião, partida do dia 16 de março de 2024, na cidade de São Mateus do Sul. A Procuradoria oferece denúncia em face de João Gabriel Portela, atleta da equipe Monte Sião, expulso de forma direta aos 13 minutos e 21 segundos do primeiro tempo, após sair de sua meta e acertar um chute na altura do peito do atleta Murilo Megax e Pusti, da equipe São Mateus Futsal, e ato contínuo tentou golpear o mesmo com 2 socos, sem, contudo, atingi-lo. Nesse sentido, denunciado infringir o artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1 e 2 do CBJD, pelo que a Procuradoria requer a condenação. Há um segundo denunciado, o senhor Murilo Migax Spruto, atleta da equipe São Mateus Futsal, expulso por dupla advertência, sendo que a primeira conduta foi um cartão amarelo aos 13 minutos do primeiro tempo, por trocar empurrões e iniciar um tumulto com o atleta Jean Martins, da equipe Monte Sião, e o segundo cartão amarelo aos 29 minutos do segundo tempo, por invadir a quadra de jogo em comemoração ao gol marcado por sua equipe. Nesse sentido, ele vem denunciado por infração artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1, e 258-B do CBJD, pelo que a Procuradoria requer a condenação. A denúncia foi oferecida no dia 21 de março de 2024, pelo procurador Gustavo Tomazinho Conado. Um relatório da equipe de arbitragem traz que relato que aos 13 minutos e 21 do primeiro tempo, o atleta João Gabriel Portela, primeiro denunciado, goleiro da equipe Monte Sião, foi expulso de forma direta após o mesmo sair de sua meta e acertar um chute na altura do peito de seu adversário, atleta número 9, Murilo, do São Mateus Futsal, e ainda em ato contínuo tentou golpear 2 socos no mesmo, mas não acertou. O atleta agredido não precisou de atendimento e o atleta expulso saiu de quadra sem contestar a decisão da arbitragem. Relato ainda que aos 29 minutos e 46, o atleta número 9, Murilo Migax, São Mateus Futsal, foi expulso por dupla advertência, sendo o primeiro cartão aos 13 minutos
por trocar empurrões e iniciaram o luta com o atleta número 17, Guilherme Martins, da equipe Simão de Sião. Ambos receberam cartão amarelo, o segundo cartão amarelo aos 29:43, por invadir a quadra de jogo na comemoração de gol marcado pela sua equipe. Após a expulsão, o atleta saiu sem contestar as decisões da arbitragem. Ainda relata que as torcidas de ambos os lados se exaltaram e trocaram xingamentos, quais foram acalmados da sequência do jogo. A denúncia foi recebida no dia 27 de março, portanto, tempestiva. Os atletas denunciados não possuem antecedentes. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Lucas. E não havendo provas a serem produzidas, com a palavra, doutor Daniel, pela Procuradoria. Senhor presidente, doutor José, da segunda comissão, demais auditores, a Procuradoria vem reforçar os termos da denúncia, né, do Procurador do Estado, observando as atitudes que foram tomadas tanto pelo Murilo quanto pelo João Gabriel nas infrações aqui denunciadas. Obrigado, doutor Daniel, pela manifestação pontual, como sempre. Doutor Rodrigo, tem a palavra para suas considerações defensivas. Ok, excelência. Boa noite. O atleta, o João Gabriel Portela, foi denunciado no 254A, parágrafo 1º, incisos 1º e 2º do CBJD, né, pela prática de ato de agressão física durante a partida, prova ou equivalente. Então, ele foi expulso de forma direta, ao sair da área, ele supostamente ter acertado um chute na altura do peito do atleta adversário. Já o atleta Murilo, ele foi expulso por dupla advertência, sendo a primeira conduta, um cartão amarelo, após trocar empurrões com o atleta da equipe adversária, e a segunda conduta, que também foi por um cartão amarelo, por invadir a quadra de jogo na hora de comemorar o gol marcado por sua equipe. O atleta foi denunciado nos artigos 254A, parágrafo 1º, inciso 1º, e o 258B do CBJD. Compulsando os autos, né, na súmula, relata que os dois atletas saíram sem contestar as decisões da arbitragem. Primeiramente, vamos conceituar o que seria agressão física. Nós vamos utilizar como base o livro Direito Desportivo, que é uma coletânea de artigos, foi organizado pelo Domingos Sávio Zainag, da editora Mizuno, no artigo O Uso Progressivo da Força nas Jogadas e na aplicação dos artigos 250, 254 e 254A do CBJD, escrito pelo jurista Manuel Francisco de Barros da Mota Peixoto Giordani. A agressão física é caracterizado como o ato ou ação com o efeito de ferir ou ofender alguém, que pode se manifestar de forma física ou verbal, com a intenção manifesta de causar dano ao outro. Aqui nos interessa a forma física, aquele sentimento de hostilidade que pode levar a um comportamento violento e intimidador. O caso de agressão física, ele é caracterizado como uma forma intencional, resultando em nítida agressão ao seu companheiro de profissão, e até mesmo naquele caso em que vai causar uma lesão no atleta adversário. No caso em comento, o ato praticado pelo atleta João Gabriel, ele não ensejou qualquer lesão ou dano ao atleta do time adversário, haja vista que ele continuou a partida normalmente, e também não houve intenção de causar esse dano ao atleta. Então, nós podemos concluir que ele pode ser um ato praticado de baixa gravidade, que também pode ser considerado como um ato hostil. Nessa mesma linha, a gente pode utilizar no mesmo artigo do livro mencionado, o ato hostil, ele é aquele que apresenta uma atitude provocadora ou agressiva, é aquele desagradável, que demonstra uma má vontade, é ameaçador, antipático. Ou seja, os atos praticados pelo goleiro João Gabriel, eles não tiveram gravidade, haja visto que o atleta adversário ele permaneceu na partida normalmente. Inclusive, ele já foi punido com as regras da modalidade. Deixa eu ver aqui. Tá. Eu, já com relação ao atleta Murilo, ele teve a troca de empurrões mencionada na súmula, ela não se enquadra no artigo 254A
parágrafo 1º do CBJD, e sim no ato hostil que está previsto no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 2, empurrar assintosamente o companheiro ou adversário fora da disputa da jogada. Conforme consta na súmula, também não resta caracterizado que houve um ato intencional para causar dano, e sim uma atitude provocadora, agressiva. A denúncia em infração do artigo 258-B, ela também não merece prosperar, haja vista que o atleta comemorou o gol com seus companheiros sem retardar o início da partida. Na súmula não consta que esse ato dele da comemoração do gol tenha comprometido o reinício da partida, tenha causado qualquer tipo de atraso no jogo. Então, assim, os dois atletas, eles já foram punidos pelas regras da modalidade. Ou seja, um levou o cartão vermelho direto, que já gera suspensão automática, e no outro caso, ele já foi punido com o segundo amarelo, consequentemente o cartão vermelho. Até para num caso similar, nós temos uma jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, do TJDRJ. Num jogo do Tigres do Brasil contra a Serra Macaense, da Série B1 profissional. Eu até encaminhei o link que tem essas duas jurisprudências para a Ana, se ela depois puder compartilhar. Em que o atleta, assim, Wagner de Souza foi denunciado nos termos do artigo 254A do CBJD, mas o procurador da seção, Igor Vitorino Pereira, pediu desclassificação para o artigo 250, ato desleal ou hostil. A comissão acolheu e puniu Wagner em um jogo. O atleta do Tigres do Brasil atingiu com as duas mãos um tapa no peito de um jogador do Serra Macaense, fora da disputa de bola. Pela atitude, Wagner recebeu o vermelho direto aos 29 minutos. E uma outra situação similar, que também houve a desclassificação por artigo 250, que foi do jogo entre Nova Cidade versus Olaria, pela Série B1, B2, pelo Sub-15. Quando estava próximo à linha lateral do campo de defesa do Nova Cidade, aos 53 minutos de jogo, Guilherme de Oliveira, do Olaria, acertou um soco no peito do oponente e foi punido com cartão vermelho direto. Na denúncia, o Guilherme foi acusado de agressão física pelo artigo 254A, mas a comissão desclassificou para o CAPT e aplicou 2 partidas de suspensão. Por fim, ressalta-se que ambos os atletas não possuem antecedentes, são menores de 18 anos, fazendo assim jus às benesses do artigo 180, incisos 1 e 4, e também eles fazem jus às benesses do artigo 182, tendo sua pena reduzida pela metade quando a infração for cometida por atleta não profissional. Então, em relação ao atleta João Gabriel, requer-se a absolvição da denúncia do 254A, parágrafo 1º, por já ter sido expulso da partida e já foi punido pela regra da modalidade. Subsidiariamente, requer a desclassificação para ato hostil, nos termos do artigo 250, sendo aplicada ainda a pena a substituição da pena para advertência, nos termos do parágrafo 2º, haja visto que foi um ato de baixa gravidade, que não causou nenhuma lesão. Já com relação ao atleta Murilo, requer a absolvição referente à denúncia do 254A, parágrafo 1º e 258B, por já ter sido expulso da partida e já ser punido pela regra da modalidade. Subsidiariamente, requer a desclassificação de agressão para ato hostil, no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 2, que é do ato de empurrar, com a substituição da pena de suspensão pela de advertência, nos termos do parágrafo 2º, e a aplicação também do parágrafo 1º do 258-B, que é substituindo a pena de suspensão pela de advertência por ser uma conduta de pequena gravidade, haja vista que não retardou o início da partida, nem teve maiores consequências. Perfeito, doutor Rodrigo Medeiros. Parabéns pela brilhante defesa. Muito bem pontuada. Isso é muito importante para nós. Nos aclara aí com relação aos nossos entendimentos. Parabéns, doutor Rodrigo. E indago ao relator se está pronto para proferir seu voto. Estando pronto, doutor Lucas, tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Então, em relação ao primeiro denunciado, o João Gabriel, pelo menos o que se tem na súmula aqui é de que foi uma agressão, inquestionável, que houve uma agressão. A súmula traz que ele saiu,
Saiu da sua meta e foi acertar um chute na altura do peito do seu adversário. Aqui, até no primeiro momento, poderia surgir uma dúvida se isso foi um lance de jogo ou não, se foi, né, intencional ou não, mas a hora que complementa ali, né, que ainda tentou acertar 2 socos no mesmo, aí tira qualquer dúvida de que houve uma agressão. Então, nesse sentido, eu voto pela condenação do primeiro denunciado, João Gabriel, na pena de 4 partidas de suspensão em abstrato, resultando na aplicação da pena de 2 partidas em concreto, considerando a primariedade aqui, que se trata de sub-15. Em relação ao segundo denunciado, eu já voto pela absolvição em ambas as infrações apontadas, tendo em vista que ele foi expulso aqui por dupla advertência. No primeiro cartão amarelo, teria ocorrido um tumulto, né, que aí o próprio cartão amarelo já demonstra de que não houve uma gravidade. E no segundo aqui, foi uma comemoração de gol, uma coisa que até também acontece com frequência, passível de cartão amarelo, mas também não vejo aqui como qualificar como uma invasão, que seria durante o jogo, no momento do jogo, e não uma comemoração de um gol, até porque, né, a quadra é pequena, normalmente a área ali que os reservas ficam é bem pequena, então é até normal acontecer esse tipo de invasão aqui. Então, primeiro denunciado condenado, o João, 4 partidas em abstrato, 2 em concreto. O segundo denunciado absolvido das 2 infrações. Esse é o voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Lucas, pelo brilhante entendimento. Indagro ao doutor William se há divergência no voto do relator. Senhor presidente, sem divergência, só pontuando que, como dito pelo relator, né, em relação ao segundo denunciado, ele recebeu o cartão amarelo pela suposta agressão ali, e o juiz e o árbitro entendeu pela não expulsão, e ele foi expulso no 258, que seria pela invasão, né? Então, a gente vê que a denúncia aqui, ela denunciou por cada cartão amarelo do atleta, né? Então, como dito, né, não quer dizer que não possa ser denunciado por uma expulsão por dupla advertência, mas o que não pode ser denunciado por cada cartão que o atleta venha sofrer na partida, né? Então, pela absolvição por isso. Acompanha o relator? Acompanha? Não, integralidade. Pois bem, só fazendo algumas considerações, eu também acompanho a integralidade e voto do relator. Faço uma pontuação com relação ao primeiro denunciado, né? E nós que aqui somos praticantes do esporte, né? Jogamos, né? Embora sejamos, como diz, amadores, né? Nós jogamos pelados, né? Mas a descrição da súmula de jogo, da forma que o atleta João Gabriel sai da sua meta ali e atinge o atleta adversário com um chute na altura do peito, a gente já visualizou o tipo de infração cometida pelo atleta. Até porque presenciamos esse tipo de lance. Né? Uma manifestação do atleta, né, que sai da meta, né, e na disputa de bola atinge o adversário, né, é clara, por exemplo, a descrição do árbitro nesse sentido. Uma disputa de bola, né, pode atingir o adversário. E aqui, sem ressalvas, o atleta sai e se atira no atleta adversário. Né? A rigor aqui não há maiores consequências, mas o mesmo saiu com ânimo de. Essa é a minha pontuação. Ele saiu com ânimo de agressão. Se fosse com ânimo de disputa de bola, entenderia que realmente estaria a denúncia um tanto que pesada para o atleta. Mas, neste caso, infelizmente, o atleta saiu da sua razão. Esse é o meu entendimento. E a denúncia foi muito bem posta nesse sentido. Então, acompanho o relator com relação ao primeiro denunciado, na integralidade, com relação à punição de 2 partidas em concreto, logicamente, foi em abstrato 4 partidas, aplicadas benesses do artigo 182, não é?
teve o benefício reduzido a 2 partidas. E fica o alerta, né? Uma disputa de bola é uma coisa, agora sair da meta e atingir o adversário é uma jogada, no mínimo, né, com a intenção de lesar, logicamente, o adversário. Com relação ao segundo denunciado, Murilo, né, a gente vislumbra, no caso da descrição da súmula, é que ambas as condutas foram passíveis, logicamente, de cartão amarelo no primeiro momento, né? Principalmente, aliás, não ambas, né? Principalmente a primeira, né? Porque a primeira, o atleta, como diz, ele troca empurrões, e esses empurrões, logicamente, ele tem um ânimo de discussão, até porque gera um certo tumulto. E o árbitro fez bem, do meu ponto de vista, logicamente, em adverti-los com cartão amarelo, até porque já sinaliza que a conduta é antidesportiva. Todavia, a segunda conduta da qual o atleta recebe o segundo cartão amarelo, eu vislumbro aqui que também houve um preciosismo por parte do árbitro, né? Porque o atleta, ele se emociona com a marcação do gol e, logicamente, como bem contou o relator, está próximo da quadra, às vezes comemorar um próximo, e aí o mesmo se empolga e sai, né? Comemorar. Note, penso eu que nesse caso aqui pode-se até fazer um comparativo, né, com relação à conduta do primeiro denunciado. O primeiro denunciado tem uma conduta agressiva. Agora, o segundo, ele tem uma conduta de invasão, mas uma conduta de felicidade. Não tem ânimo nenhum de agressão, ânimo nenhum de retardar ou impedir qualquer movimento da partida. Até porque a partida estava parada, né? O atleta não tem ânimo nenhum. Então, é bem pontuado pelo relator, né, a segunda conduta, as condutas, logicamente, do segundo denunciado. Então, eu também acompanho na integralidade o voto do relator com a absolvição. Este é o meu voto também. Com relação aos autos 35/2024, Campeonato Paranaense Base, Sub-15, com relação ao primeiro denunciado, o atleta João Gabriel Portela, atleta do Monte Sião, Cispor Paranaguá, por infração ao artigo 2, denunciado por infração no artigo 254-A, parágrafo 1º, incisos 1 e 2, fica condenado a 4 partidas em abstrato e, aplicadas as benesses no artigo 182 do CBJD, fica condenado a pena em concreto de 2 partidas, por unanimidade de votos. Com relação ao segundo denunciado, o atleta Murilo Migás Stuski, atleta do São Mateus Futsal, pela primeira infração denunciado, né, por infração do artigo 254-A, parágrafo 1º, incisos 1 e 2 do CBJD, fica absolvido por unanimidade de votos. Com relação ao denunciado Murilo Migás Stuski, atleta do São Mateus Futsal, por infração ao artigo 258-B do CBJD, fica absolvido por unanimidade de votos. Esse é o resultado ao qual proclamo. Dando sequência aos julgamentos, autos 36/2024, Campeonato Paranaense Base, Sub-17, relatoria do doutor William, perfeito, doutor William? Uhum. Defesa, doutor Rodrigo, perfeito, doutor Rodrigo? Isso. Provas a serem produzidas? Não, só sustentação oral mesmo. Perfeito. Então, doutor William tem a palavra para o relatório. Autos 36/2024, Campeonato Paranaense de Base Sub-17 masculino. Partida realizada no dia 17/3/2024, no Rio de Janeiro, partida entre o Crespi Foz do Iguaçu contra o Rancho Alegre Futsal. Então, procuradoria oferece denúncia em face de Alisson Vanderlei Salles Gonçalves, atleta da equipe Crespi Foz do Iguaçu.
em razão que, na disputa de bola, aos 34 minutos e 7 segundos, ao revidar uma ação, o atleta deixou a perna e empurrou o jogador da equipe de Rancho Alegre, recebendo o cartão amarelo. Em que pese não tenha tido o seu nome registrado, foi uma atitude que configura a prática de jogada perigosa. Nesse sentido, o denunciado infringiu o artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD. Ainda segue. Todavia, desde que oferecer denúncia em face do atleta Mike Castro Santos, atleta da equipe Rancho Alegre Futsal, considerando que a expulsão ocorreu por dupla advertência, tendo a arbitragem entendido como suficiente a aplicação do cartão vermelho nas colunas, bem como por se tratar de campeonato de base. Destaque, respeitosamente, requer-se o arquivamento da súmula quanto ao atleta. Então, senhor presidente, só para esclarecer aqui, o lance ocorreu entre o Alisson e o Mike, tá? Aí o Alisson recebeu só o cartão amarelo e o Mike foi expulso por dupla advertência. A denúncia foi recebida pelo presidente no dia 27/3. O jogo foi realizado no dia 17, portanto, tempo estivo. O atleta denunciado não possui antecedentes. E a defesa pela doutora defensoria, senhor presidente. Perfeito, doutor William. Obrigado pela manifestação pontual de sempre do relatório. Pela Procuradoria, doutor Daniel. Tem a palavra, doutor Daniel. Senhor presidente, mais auditores, tendo visto aqui a denúncia apresentada pelo Gustavo, a Procuradoria reitera os termos da denúncia. Obrigado, doutor Daniel. Com a palavra, doutor Rodrigo. Boa noite. Então, o atleta Alisson, ele foi, ao revidar uma ação, uma falta, no caso, né, ele deixou a perna e empurrou o jogador, recebendo o seu cartão amarelo, configurando a prática de jogada perigosa e sendo denunciado no 254, parágrafo 1º, inciso 1. Assim, analisando a súmula do jogo, a gente percebe que, na mesma jogada, dois atletas se envolveram, um fez a falta e o outro acabou revidando. Os dois atletas receberam a punição pelo cartão amarelo. Um atleta foi expulso por ser o segundo amarelo e o atleta, o Alisson, ele continuou em campo porque ele ainda não tinha o cartão amarelo, né? Então ele continuou sem problema nenhum. Nenhum dos jogadores, consta na súmula que nenhum dos jogadores tiveram qualquer tipo de problema, nem causou nenhuma lesão nessa falta, né? E também não apresentaram tumultos, não criaram qualquer tipo de problema no lance. Então, assim, a gente reforçando aqui, nós estamos julgando um cartão amarelo. O atleta, ele sequer foi expulso da quadra. Com a devida vênia, a presente denúncia não merece prosperar. Ainda mais para julgar um caso de cartão amarelo que não acarretou na expulsão do jogador. No mesmo lance, o jogador que ele fez a falta, o outro atleta que sofreu também levou o amarelo. Só um foi expulso e ele não foi denunciado, inclusive. Então, assim, o atleta ele já foi punido pela regra da modalidade e pelo árbitro da partida, que entendeu que o lance não teve gravidade. Olha, se o árbitro que estava conduzindo o jogo, ele não viu necessidade de uma punição maior, não há motivos para punirmos o atleta, sendo que nem ao menos vimos o lance para ver a gravidade, há somente uma mera suposição, e pelo relatado na súmula, não dá para supor que teve uma gravidade, que teve uma intenção de lesionar alguém, que teve um ato que, conforme consta na súmula, não há nenhum indícios de que o atleta que foi expulso lá, que se envolveu no mesmo lance, sofreu qualquer tipo de lesão ou dano na jogada. Então, analisando o caso em concreto, resta claro que o atleta Alisson revidou uma ação cometida pelo atleta Mike. Ambos levaram um amarelo, punição conforme a regra da modalidade. O Mike foi expulso por receber o segundo amarelo e o Alisson continuou em quadra por ser o primeiro cartão. Não há qualquer ato praticado que se enquadre no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD. Também não consta na súmula menção de que o ato se enquadre como agressão, nem mesmo que for utilizado uma força desproporcional.
Frisa-se ainda que a arbitragem não entendeu o ato como agressão e nem mesmo qualquer tipo de reclamação, houve qualquer tipo de reclamação da equipe adversária. Pela interpretação da súmula, o atleta revidou um lance, ou seja, por qual motivo um atleta foi denunciado e o outro teve o arquivamento do caso. Tal atitude também fere o princípio da isonomia. O ilustre procurador ele adotou um entendimento diverso para a mesma conduta, ou seja, um atleta ele praticou um ato da falta, levando o cartão amarelo, que por ser o segundo foi expulso, e o outro atleta que ele revidou o ato, ele também levou o cartão amarelo. Só que o árbitro agiu corretamente, aplicando o cartão amarelo para ambos os atletas, o princípio da isonomia. Mesma atitude, mesma punição. Já a outra procuradoria arquivou o caso para quem fez a falta e recebeu o amarelo, e não para quem revidou e recebeu o amarelo. Em ambos os casos, ambos os lances, né, os dois atletas foram punidos, já pela regra da modalidade, que é o cartão amarelo. Ou seja, mesmo lance e tiveram entendimentos distintos da outra procuradoria. Se a gente for começar também a julgar todo lance de cartão amarelo, seria todo dia teria um julgamento no TJD por um lance em que o árbitro de campo, o árbitro de quadra, no caso, né, que está lá em loco, não entendeu como agressão. Então, a gente estaria fazendo uma dupla punição, que seria o quê? O non bis in idem. Haja visto que o atleta ele já teve a sua atitude julgada pelo árbitro da partida, ou seja, teria uma nova punição pelo mesmo ato praticado. Somente nos casos em que a punição pela regra for insuficiente, é que deve ter a ação do Tribunal de Justiça Desportiva. A própria modalidade ela já prevê punições, como já ocorreu no caso em tela, sendo totalmente suficiente. Se em todo cartão amarelo a gente tiver um julgamento, o atleta ele pode ser punido 2 vezes, uma em quadra e uma no tribunal, que é o non bis in idem. Por fim, precisa atentar que condenar o atleta a uma infração disciplinar, ainda que convertendo a pena mínima de suspensão em advertência, ela pode gerar consequências jurídicas no antecedentes do atleta, que poderão ser levados em consideração no julgamento de eventuais casos futuros. Sendo assim, nos casos que não preencham com exatidão os tipos previstos como infração disciplinar, como no caso em tela, tratando-se de lance de jogo e já devidamente punido dentro de campo, a absolvição se impõe no âmbito do júri esportivo. O atleta Alisson possui 16 anos na época dos fatos. O atleta também não possui antecedentes, menor de 18 anos, fazendo jus assim às benesses do artigo 180, incisos 1 e 4, e também faz jus às benesses do artigo 182 por ser atleta não profissional. Portanto, requer-se a absolvição do atleta da denúncia do artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, pois o atleta não praticou qualquer ato que seja punição, já sendo advertido de pronto pela arbitragem e ter levado o cartão amarelo. Ainda pelo princípio da isonomia, requer-se o arquivamento do presente caso, haja vista que o outro atleta envolvido no lance sequer foi julgado e sequer foi denunciado. Caso não seja esse entendimento de vossas excelências, que seja substituído a pena de suspensão pela de advertência por ser infração de pequena gravidade, nos termos do parágrafo 2º do CBJD, e caso não seja ainda esse o entendimento de vossas excelências, que seja aplicada a pena mínima de uma partida. Obrigado, doutor Rodrigo, pela brilhante defesa. Com a palavra, o relator para proferir o voto. Senhor relator, por gentileza, tem a palavra. Senhor presidente, então veio denunciado o senhor Alisson Andrei Salles Gonçalves, né, no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1º também. Após receber um cartão amarelo, senhor presidente. Então, sem mais delongas, eu volto para a absolvição, senhor presidente, porque não poderia ter penado, de repente, numa questão de... Ele foi expulso diretamente, né? Não tem como esse tribunal suspender um atleta que sequer foi expulso pelo árbitro da partida. Por isso, então, sou absolvição. Perfeito, doutor William. Doutor Lucas? Sem divergência. Sem divergência. Eu também acompanho a relatoria na integralidade. Autos 36/2024, Campeonato Paranaense, base sub-17, com relação ao denunciado Alisson Wesley Salles Gonçalves, atleta do Cresp Foz do Iguaçu,
denunciado por infração no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1 do CDJD, fica absolvido por unanimidade de votos. Esse é o resultado ao qual proclamo. Dando sequência aos julgamentos, autos 37/2024, Campeonato Paranaense Base Sub-15, jogo Amoves Mel Foz e a Cefut. Denunciado Gabriel Alejandro de Moraes. Relatoria, doutor Lucas. Tem a palavra, doutor Lucas. Obrigado, senhor presidente. Então, autos 37/2024, Campeonato Paranaense Masculino Sub-15, partida entre a Móveis Mel Foz e a Cefut. Vida no dia 16 de março de 2024, na cidade de Cascavel. A Procuradoria oferece denúncia em face do atleta Gabriel Alejandro de Moraes, da equipe Amoves Mel Foz, expulso diretamente da partida aos 29 minutos e 14 segundos, por agredir o atleta da equipe da Cefut com um soco nas costas fora da disputa de bola, quando a equipe da Cefut ia cobrar o tiro de canto. Nesse sentido, o denunciado teria infringido o artigo 254A do CDJD, motivo pelo qual a Procuradoria requer a condenação do mesmo. A súmula da partida narra exatamente o que consta na denúncia, então deixe de fazer uma nova leitura. A denúncia foi recebida no dia 21 de março, mesmo data do oferecimento, foi intempestiva. O atleta denunciado não possui antecedentes. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Lucas. Com a palavra, a Procuradoria, doutor Daniel. Senhor presidente, doutor José, demais auditores, a Procuradoria reitera os termos da denúncia, só fazendo uma menção aqui também ao artigo 254A, inciso 1º, né, que descreve dolosamente um soco contra soco, cotovelada, a fim de causar lesão ao atingido, no caso. A Procuradoria reitera os termos do Dr. Ralph, que foi o procurador deste ato, e requer a condenação do denúncia. Obrigado, doutor Daniel. Com a palavra, doutor Rodrigo. Por gentileza, doutor Rodrigo, tem a palavra. Do atleta Gabriel Alejandro de Moraes, foi denunciado no 254A do CBJD pela prática de agressão física durante a partida, prova ou equivalente. Então, ele foi expulso diretamente da partida por supostamente agredir um atleta da equipe adversária, um soco fora da disputa de bola, quando a equipe iria cobrar o tiro de canto. Então, assim, novamente, nós vamos usar ali o conceito de agressão física, do livro do Direito Desportivo, no artigo do jurista Manuel Francisco de Barros da Mota, né, Peixoto Giordani, que fala que é o ato ou ação com o efeito de ferir ou ofender alguém, que pode se manifestar de forma física e verbal, com a intenção manifesta de causar dano ao outrem. É aquele sentimento de hostilidade, que pode levar a um comportamento violento e intimidador. Ainda no artigo 254A, no parágrafo 1º, inciso 1º, ele fala: desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outro, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido. Conforme a gente pode relatar, verificar na súmula, não ficou evidenciado que houve nenhum tipo de dano, nenhum risco ao atleta. Tanto que o atleta continuou o jogo normalmente. Então, assim, também, o caso de agressão física, ele é caracterizado como uma forma intencional, resultando em nítida agressão ao seu companheiro de profissão. No caso em tela, a gente pede a desclassificação para o ato hostil, como apresenta uma atitude provocadora ou agressiva, desagradável, que demonstra uma má vontade, ameaçador, antipático. Então, assim, o atleta Gabriel, com uma atitude provocadora ou agressiva,
Ele acabou atingindo o atleta adversário antes da cobrança do tiro de canto, quando ele foi expulso, já punido pela regra da modalidade. Então, ele não tentou em nenhum momento causar algum tipo de lesão no atleta adversário, mas foi uma atitude provocadora e agressiva. Também em casos similares, também nós pegamos aqui no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro, o caso daqui também do Tigres do Brasil contra o Serra Macaense, que fala que o atleta Wagner de Souza foi denunciado nos termos do artigo 254A do CBJD, mas o procurador da seção, Igor Vitorino Pereira, ele pediu a desclassificação para o artigo 250, ato desleal ou hostil. A comissão acolheu e puniu Wagner em um jogo. O atleta do Tigres do Brasil atingiu com as duas mãos um tapa no peito de um jogador do Serra Macaense fora da disputa de bola. Pela atitude, Wagner recebeu o cartão vermelho direto aos 29 minutos. Foi uma situação, um caso ali similar. Outro caso similar é entre a Nova Cidade e Olaria, da Série B1, B2 do Sub-15, também do Rio. Quando estava próximo à linha lateral do campo de defesa da Nova Cidade, aos 53 minutos de jogo, Guilherme de Oliveira do Olaria acertou um soco no peito do oponente e foi punido com o vermelho direto. Na denúncia, Guilherme foi acusado de agressão física pelo artigo 254A, mas a comissão desclassificou para o caput e aplicou a pena de 2 partidas de suspensão. Então, assim, nessa toada, analisando a súmula, não restou caracterizado que houve uma agressão física com intenção de lesionar ou causar dano ao atleta adversário. O atleta também ele saiu de quadra normalmente, ele não causou qualquer tipo de tumulto, e o atleta adversário continuou na partida normalmente. Ademais, a gente ressalta que ele já foi punido pela regra da modalidade, haja visto que a expulsão também gera uma suspensão automática. Ele também não possui antecedentes, é um menor de 18 anos, fazendo jus às benesses do artigo 180, incisos 1 e 4, e também faz jus às benesses do artigo 182, por ser atleta não profissional. Dessa forma, a gente requer a absolvição do atleta da denúncia do artigo 254A do CBJD por já ter sido expulso da partida, ou seja, já foi punido pela regra da modalidade. Em pedido subsidiário, requer a desclassificação para o ato hostil, nos termos do artigo 250, com aplicação da pena de advertência, nos termos do parágrafo 2º. E em pedido subsidiário também, a desclassificação para o CAPT do artigo 254, né, com a pena de uma partida e com a aplicação da pena de advertência. Obrigado, doutor Rodrigo, pela brilhante manifestação defensiva. Indago ao relator se está pronto para proferir seu voto. Sim, senhor presidente. Pois não, doutor Lucas, tem a palavra. Então, que pese a argumentação defensiva ali, eu entendo que a presunção relativa de veracidade da súmula não foi afastada. Então, a súmula descreve, né, um soco nas costas, fora da disputa de bola, e antes, né, na verdade, a bola estava parada, o jogo ainda estava parado, aguardando a cobrança do tiro de canto. Então, me parece que foi uma agressão, né, não vejo como desclassificar a conduta da forma como é narrada, né, não existindo uma prova de vídeo, não existindo uma outra circunstância. Então, eu voto pela condenação, né, com a aplicação da pena de 4 partidas, suspensão em abstrato, e resultando em 2 partidas em concreto, com a aplicação do artigo 182 do CBJD. Seu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Lucas. Indago ao doutor William se há divergência no voto do relator. Sem divergência, presidente. Também hei de concordar com o relator, acompanho o voto na sua integralidade. Com relação aos saltos 37 de 2024, Campeonato Paranaense Base Sub-15, com relação ao denunciado Gabriel Alejandro de Moraes, atleta do Amóveis Léo, denunciado por infração no artigo 254A do CBJD, fica por unanimidade de votos condenado em abstrato a 4 partidas,
e aplicadas as benesses do artigo 182 do CBJD, condenado a pena de 2 partidas em concreto. Este é o resultado ao qual proclamo. Dando continuidade, autos 38/2024, Campeonato Paranaense Base, Sub-17, partida entre Sarandi Futsal e Liga Metropolitana de Futsal de Londrina, denunciado Luciano Batista Filho, atleta do Sarandi Futsal. Relatoria do Dr. William. Dr. William, tem a palavra. Me desculpe, Dr. William, pela ordem. Dr. Rodrigo, provas a serem produzidas. Me desculpe, Dr. Rodrigo. Não, tranquilo, excelência. Não, só sustentação oral mesmo. Perfeito, Dr. Rodrigo. Com a palavra, o ilustre relator. Presidente, Campeonato Paranaense, categoria de base sub-17, partida entre o Sarandi Futsal e a LMFS, Liga Metropolitana de Futsal de Londrina. Partida realizada no dia 15/3. Então, a Procuradoria oferece denúncia em face de... Desculpa, que eu peguei errado. Eu faço o senhor Luciano, né? Luciano Batista. Então, tá certo. Então, assim consta a denúncia. Relata as seguintes ocorrências descritas no relatório de arbitragem em relação a Sarandi Futsal. Primeira ocorrência, relatório. Aos 18 minutos e 40 segundos de jogo, expulsei o atleta da equipe Sarandi, Luciano Batista Filho, camiseta número 10, registro tal, por desferir um chute no joelho de um atleta da equipe Liga Metropolitana de Futsal de Londrina. Fora da disputa da bola. Agressão, entre parênteses. Saindo de quadra sem questionar o cartão, aceitando a expulsão. Conforme narrado na cima do jogo, o atleta Luciano Batista Filho, da EPD Sarandi Futsal, camisa 10, registro 435046, agrediu um atleta da Liga Metropolitana de Futsal fora da disputa da bola. Assim, a Procuradoria entende denunciar o atleta Luciano Batista Filho, da EPD Sarandi Futsal, conforme o artigo 250 do CBJD. Denúncia de lado do doutor procurador Daniel de Deus Prado. O relatório da equipe da arbitragem se apresenta ali, na denúncia, de que eu exatamente a equipe relatada. Denúncia recebida tempestivamente pelo presidente da Federação no dia 26/3. O atleta denunciado não possui antecedentes. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutor William, pela manifestação do relatório. Com a palavra, a Procuradoria. Doutor Daniel, tem a palavra. Senhor presidente, demais auditores, visto que foi eu mesmo que relatei essa denúncia, né? Eu reitero os termos da denúncia. Perfeito, doutor Daniel, muito bem pontuado. Com a palavra, doutor Rodrigo, tem a palavra para as considerações defensivas, doutor Rodrigo. Ok. O ato praticado pelo atleta, que se enquadra como um ato hostil, né, no termos do artigo 250, haja vista que ela foi uma atitude provocadora, agressiva, sem intenção de causar lesão no adversário. Nesse ponto, nós também, verificando a súmula da partida, não consta qualquer informação de que o atleta que sofreu a falta necessitou de atendimento médico, ou seja, podemos concluir que ele continua a partida normalmente. Então, tem-se assim que o lance em questão foi um lance de baixa gravidade. Consta ainda na súmula que o atleta, quando recebeu o cartão vermelho, ele saiu de quadra sem qualquer tipo de reclamação, ou seja, não causou nenhum problema que seja uma punição maior, saiu conforme manda a regra. Então, assim, nós devemos concluir que há 2 atos que devem ser analisados. O primeiro é o ato da falta, qual foi considerado um ato hostil, pois ele acertou o adversário na altura do joelho. Então, o atleta adversário foi advertido de pronto pelo árbitro, recebendo o cartão vermelho, consequentemente foi expulso de quadra, ou seja, ele já foi devidamente punido pelas regras da modalidade. Ainda no caso em tela, não foi demonstrada também a intenção do atleta em lesionar o adversário, nem mesmo
que ele tenha causado qualquer tipo de lesão no atleta, nenhum tipo de dano, até porque o atleta não precisou de atendimento médico, ele continuou na partida normalmente. Então, o ato praticado ele não causou nenhuma gravidade em abstrato, uma vez que o atleta sequer deixou a partida. Já o segundo ato, que é importante nós ressaltarmos, é que o atleta ele saiu sem qualquer tipo de reclamação, seja com a arbitragem, com outros atletas, né, ou com a equipe da técnica adversária. Então, dessa forma, nós verificamos que o atleta ele já foi punido, haja vista que o mesmo ele cometeu uma falta e foi expulso, já sendo penalizado na própria partida e na subsequente com a suspensão automática. A regra da modalidade ela já prevê penas, como o cartão amarelo e o cartão vermelho, ou seja, ela já é eficaz. Então, a gente ressalta ainda que o atleta ele não possui antecedentes, é menor de 18 anos, fazendo jus às benesses do artigo 180, inciso 1 e 4, e também faz jus às benesses do artigo 182, por ser atleta não profissional. Dessa forma, né, requer-se a absolvição do atleta da denúncia do artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1, pois o atleta já foi punido, haja vista que ele foi expulso da partida e deverá cumprir a suspensão automática, conforme a regra da modalidade, a qual já é suficiente e eficaz. Em pedido subsidiário, requer a substituição da pena de suspensão pela de advertência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 250, por ser uma infração de pequena gravidade, já vista que o ato praticado, a falta, ela não causou qualquer tipo de lesão no outro atleta, nem mesmo retirou da partida, nem mesmo foi uma falta temerária, ou seja, foi uma falta de baixa gravidade já devidamente punida. E caso esse não seja ainda o entendimento de vossas excelências, requer-se ainda a aplicação da pena mínima de uma partida, conforme previsto no artigo 250 do CBJD. Obrigado, doutor Rodrigo, pela brilhante defesa. Com a palavra, a relatoria, por gentileza, doutor William. Senhor presidente, então vem denunciado o senhor Luciano Batista Filho por desferir um chute no joelho de um atleta da equipe fora da LMFS, né, fora da disputa da bola. Caracterizou uma agressão, senhor presidente. Então, nesse sentido, considerando aqui que não houve prova de contato, eu não tenha atingido o atleta, né, o atleta, eu voto pela pena de 2 partidas, senhor presidente, considerando as benesses 182, uma em concreto. Uma partida em concreto. Uma em concreto. É com o artigo 250 de 1 a 3, né? Então. Uma em concreto. Indago ao doutor Lucas se há divergência com relação ao voto do relator. Não, senhor presidente, eu acompanho, né, até porque, nesse caso aqui, poderia até configurar uma agressão aqui que foi narrado, então entendo que não seria caso de substituição por advertência, e acompanho o voto do relator. Bom, considerando que os ilustres auditores já consolidaram o julgamento, mas eu discordo de ambos. Eu votaria, nesse caso aqui, com uma partida em concreto, substituída pela pena de advertência. Então, Esse é o meu voto, ilustres auditores, pela advertência. Autos 38/2024, Campeonato Paranaense Base, Sub-17, denunciado Luciano Batista Filho, atleta do Sarandi Futsal, denunciado por infração no artigo 250, caput do CBJD, fica por maioria de votos condenado a uma partida em concreto. Esse é o resultado ao qual proclamo. Dando continuidade, autos 40/2024. Senhor presidente, pela ordem. Podemos dar um auxílio disso para os ouvintes? Perfeito. Então, doutor Rodrigo, só Oi. 3 minutinhos aqui por uma necessidade Tá. regimental. Não, ok.
Vamos dar continuidade. Doutor Rodrigo, tudo em ordem? Tudo certo. Então vamos lá. Autos 40, 2024, Campeonato Paranense Base Sub-18, partida B253 entre o Moarama Futsal contra o Sarandi Futsal. Enunciado Cauã Lino Bueno, atleta do Sarandi Futsal, relatoria do doutor Lucas. Doutor Rodrigo, provas a produzir, doutor Rodrigo? Não, excelência, só sustentação oral mesmo. Perfeito, doutor Rodrigo. Com a palavra, a relatoria, doutor Lucas, tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Então, nesse caso aqui, trata-se de denúncia apertada em face de Cauã Lino Bueno, atleta da equipe Sarandi Futsal, por ser expulso por dupla advertência e proferir os seguintes xingamentos ao árbitro: você é um lixo, filho da puta e muito ruim, não serve para nada. Nesse sentido, vem denunciado por infração ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, motivo pelo qual a Procuradoria requer a condenação. O relatório da equipe de arbitragem traz relato que aos 11 minutos e 11 segundos de partida, o senhor Cauã Lino Bueno, da equipe Sarandi, com camisa 9, e aos 12 minutos e 30, recebeu o segundo cartão amarelo por reclamação pelo árbitro principal, Lindomar Delgado. Mesmo ao sair de quadra, o jogo desferiu palavras de baixo calão: você é um lixo, filho da puta e muito ruim, não serve para nada. Sem mais. A denúncia foi recebida no dia 1º de abril, que é o festivo. O atleta denunciado não possui antecedentes. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Lucas. Com a palavra, a Procuradoria, doutor Daniel. Senhor presidente, demais editores, a Procuradoria reitera os termos da denúncia. Obrigado, doutor Daniel. Com a palavra, doutor Rodrigo, tem a palavra. Bom, o atleta Cauã, né, que foi denunciado no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, por proferir algumas palavras ali de baixo calão para o árbitro. Então, analisando a súmula da partida, consta que o atleta foi advertido com o segundo cartão amarelo e, consequentemente, expulso de quadra. E, ao sair de quadra, o mesmo desferiu palavras de baixo calão ao árbitro. Nesse ato dele, durante esse fato aí dele ter saído de quadra, ter sido expulso e proferido as palavras, não consta qualquer informação de que houve um atraso no reinício da partida ou qualquer outro ato que possa gerar ali uma gravidade pelo ato praticado. No caso, o atleta, então, ele não está sendo julgado pelo segundo cartão amarelo, e sim pelas palavras proferidas após se retirar de quadro. Bom, como todos sabem, o futebol é um esporte que ele mexe com a emoção, tanto dos atletas, quanto da equipe de arbitragem, torcedores, né? Então, assim, é difícil a gente imaginar que também nunca serão proferidas palavras de baixo calão no ambiente esportivo, no ginásio, no campo. O atleta, ele se exaltou ao perceber que estaria fora da partida. Ele não se recusou a deixar a quadra, mas desrespeitou os membros da equipe de arbitragem. Embora a conduta do atleta seja reprovável, ainda mais que ocorreu ali no calor da emoção, não deve o atleta ser penalizado de uma forma mais contundente, haja vista que o mesmo não retardou o início da partida, também não praticou qualquer outro ato que possa ensejar um agravamento dessa sua punição. Então, considerando que nesse caso ele foi expulso ali pelo segundo cartão amarelo e proferiu essas palavras, então ela requer-se ainda também a substituição da pena de suspensão pela de advertência, por ser uma infração ali de pequena gravidade. Ele chegou a ser desrespeitoso com a arbitragem, mas não foi algo que chegou a causar algum tumulto ou qualquer outro tipo de situação.
O atleta, por possuir 17 anos na época dos fatos, então ele também não possui antecedentes, então ele é menor, por ser menor, fazendo jus às benesses do artigo 180, incisos 1 e 4, também faz jus às benesses do artigo 182, por ser cometido por atleta não profissional. Então, requer-se a absolvição do atleta da denúncia do artigo 258, parágrafo 2º. Em pedido subsidiário, requer a substituição da pena de suspensão pela advertência nos termos do parágrafo 1º, haja vista que o ato julgado foi após a sua expulsão, não acarretando prejuízo na partida e por ser também de gravidade leve. Por fim, caso não seja esse ainda o entendimento de Vossas Excelências, requer-se a aplicação da pena mínima prevista no artigo 258 de uma partida. Obrigado, doutor Rodrigo, pela manifestação pontual de sempre. Com a palavra, a relatoria para proferir o voto. Tem a palavra, doutor Rodrigo. Obrigado, senhor presidente. Nesse caso aqui, como foi bem pontuado pela defesa, né, o atleta ele não foi expulso pelos cartões em si, né, ele foi expulso por dupla advertência, mas ele vem denunciado pelo que ocorreu após a expulsão por dupla advertência, que foi, né, ali proferir palavras e ofensas contra a equipe de arbitragem. Então, pelo que traz a súmula ali, né, não deixa dúvidas, de fato houve infração ao artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2, motivo pelo qual eu voto pela condenação do atleta com a aplicação da pena mínima de uma partida de suspensão em concreto. Não aplico advertência aqui nesse caso, entendendo que, né, as palavras dele foram um pouco exageradas, assim, acima de uma reclamação normal, e também por se tratar aqui de um sub-18, eu entendo que a aplicação de uma partida é mais interessante para o caráter pedagógico. Esse é meu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Lucas, pelo bom entendimento, brilhante, como sempre. Indago ao ilustre auditor doutor William se há divergência no voto do relator. Senhor presidente, eu vou divergir no quanto da pena, tá? Porque entendo que as palavras ditas, você é um lixo, filho da puta, é muito ruim, não serve para nada. Eu acho de extrema gravidade com um atleta sub-18, senhor presidente, e por isso voto com 2 penas em concreto de suspensão da denunciada. 2 partidas. Em concreto. Pois bem, com relação ao denunciado Cauã, a súmula de jogo ela é clara com relação à conduta, né, antiética do atleta. A expulsão por dupla advertência, por desentendimento, não concordar com a interpretação da arbitragem é até, entendo, bastante normal. Agora, a menção da súmula de forma bastante clara, né, admitindo, né, ou seja, adjetivando a arbitragem de uma maneira muito rude, muito deselegante e muito mal educada. Essa é uma conduta bastante, vamos dizer assim, antiética e antiesportiva, do meu ponto de vista, praticada pelo atleta. Embora seja um atleta de base, de categoria de base, entendo que a punição para este caso, do meu ponto de vista também, eu voto pela suspensão de uma partida em concreto, divergindo do voto do ilustre auditor doutor William. Até porque pontuo que não tem antecedentes o atleta, e o mesmo, neste caso aqui, está sendo apenado pela conduta antiética do mesmo. Já constará nos seus antecedentes, né, na sua ficha, na federação, que o mesmo tem antecedentes com relação à sua conduta contra a arbitragem.
E, logicamente, em observando, né, a sua conduta, que fique alerta, porque numa próxima oportunidade, dependendo da forma que o mesmo agir, será, logicamente, apenado dentro dos rigores que a denúncia assim exigir. Mas, nesse caso, eu voto pela suspensão de uma partida em concreto. Este é o meu voto. Então, com relação aos autos 40/2024, Campeonato Paranaense Base, Sub-18, com relação ao denunciado Cauã Lino Bueno, atleta do Sarandi Futsal, denunciado por infração no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, fica por maioria de votos, condenado a uma partida em concreto. Este é o resultado ao qual proclamo. Dando continuidade, por derradeiro, autos 41/2024, Campeonato Paranaense. Me desculpe. Pela ordem. Doutor Rodrigo. Oi. Está encerrada a vossa participação. Eu queria parabenizá-lo aí pela brilhante defesa dos casos aos quais o doutor patrocinou. Obrigado. E ficamos muito engrandecidos, porque o defensor dativo aqui, nos casos dos menores, é de uma extrema importância e de previsão legal. E saiba que sempre, né, a manifestação defensiva pelo dativo nos auxilia muito, e já tivemos muitas oportunidades em que os julgamentos tiveram que ser transferidos, adiados, em virtude da ausência de defensor. Então, vossa participação é muito grata, muito bem-vinda, e saiba que dá um valor muito grande para esta comissão, para o tribunal, e para, logicamente, as competições, até porque, quando acumula uma pauta, teoricamente falando, sobrecarrega todas as outras etapas, né? Então, a gente fica muito feliz, assim, quando temos aí o defensor para nos auxiliar e dar vazão, logicamente, até nos procedimentos. Um atleta que as denúncias aqui todas foram em menos de 2 semanas, né? Todos os procuradores empenhados fazem a denúncia, recebem súmulas, denunciam tão logo, e tão logo feita a denúncia é posto para julgamento. Então, no caso nós julgando, né, nós damos aí a celeridade que o procedimento exige, né? Então, parabenizo ao doutor pela brilhante defesa, a procuradoria, na pessoa do doutor Daniel, que está nos auxiliando na noite de hoje, né? Então, saiba que é de muito valor para todos nós aí a vossa participação. E, encerrada a vossa participação, tem a palavra, e aí, se quiser se desligar aí da sessão, esteja à vontade. Obrigado pelas palavras, para mim tem sido muito gratificante também estar participando aqui na Advocacia Dativa. É um momento também de aprendizado, também tenho aprendido muito com os doutores, analisando cada defesa, analisando os votos proferidos, né? Então, para mim também tem sido uma enorme satisfação de estar participando, e isso é aquela troca de conhecimentos, né? E isso para mim tem sido muito gratificante também. Eu agradeço a oportunidade por estar aqui e sempre irei fazer o melhor aí para poder estar apresentando a defesa aos atletas. Muito obrigado pelas palavras. Doutor Rodrigo. Boa noite. Doutor Rodrigo, oi. Só um instante aí, por gentileza. Surgiu uma pendência. Me desculpe, não teve assim, desculpa. A defesa escrita. Perfeito. Desculpa, não tive isso, foi mal. Perfeito. Doutor Rodrigo, obrigado aqui. Surgiu uma dúvida aqui, se precisaríamos do doutor, mas já está consolidada aí o ato. Obrigado, doutor Rodrigo. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado, é um prazer sim. Obrigado. Igualmente. Então,
os autos 41/2024 não é série prata, é sub-16. 16. Uhum. Não, mas vamos lá. Perfeito? Vai. Tem a defesa. Tem a defesa escrita. Perfeito. Autos 41/2024, Campeonato Paranaense. Partida B267 entre Clube Curitibano e contra Monte Sião Spor, Paranaguá. Denunciado João Pedro Rodrigues Pérez, atleta do Clube Curitibano. Denunciado por infração no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CDJD. Não temos defensor, temos defesa escrita. Então, com a palavra, o relator. Presidente, então, o Campeonato Paranaense masculino sub-16, partida entre o Clube Curitibano e o Monte Sião Spor Paranaguá. Partida realizada no dia 29/3/2024, em que a Procuradoria oferece denúncia em face de João Pedro Rodrigues Pérez, atleta da equipe Clube Curitibano, camisa número 18, expulso diretamente da partida aos 22 minutos por agarrar seu adversário pela cintura no contra-ataque, sem intenção de disputar a bola, impedindo uma oportunidade clara de gol. Nesse sentido, infringiu o artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD. A denúncia de lava do procurador-geral Denis Almada. Senhor presidente, eu vou ler o relatório aqui só porque tem bastante coisa aqui, mas só para a gente fazer certa formalidade. Relato que aos 22 minutos do jogo, se de forma direta, o senhor João Pedro Rodrigues Pérez. Aliás, deixa eu só reforçar aqui. Aí no final aqui, o deles na denúncia informa assim: por fim, informa que não apresentará denúncia quanto aos demais fatos narrados na presente súmula, considerando que as expulsões foram por dupla advertência, tendo a arbitragem entendido como suficiente a aplicação apenas do cartão amarelo nas condutas. Tá? Então, desse encontro no relatório. Expulsei de forma direta o senhor João Pedro Rodrigues Pérez, camisa 18, do Curitibano, por agarrar seu adversário pela cintura num contra-ataque, sem intenção de disputar a bola, impedindo uma oportunidade clara de gol. Relato ainda que o mesmo se adequado sem manifestar reclamação. Relato também que aos 37 minutos de jogo, expulsei por dupla advertência o senhor Cauã Vanzella Cardoso, da equipe Clube Curitibano, por após tirar a bola de seu adversário e chutar ela para fora, o mesmo abaixar e gritar na cara de seu adversário. Ele estava no chão, falando: levanta e joga seu bosta. Relato também que o jogador já havia sido advertido com cartão amarelo aos 15 minutos de jogo. Relato que expulsei aos 37 minutos de partida por dupla advertência o senhor Cauã, camisa 19 da equipe Monte Sião Spor, por após ser confrontado pelo seu adversário, quando estava no chão, desferir um chute na altura do tornozelo do seu oponente. Relato também que o jogador já havia sido advertido com cartão amarelo. O mesmo se adequado a se manifestar reclamação. Relato também que expulsei aos 35 minutos por dupla advertência o senhor João Gabriel Portela, por ter saído de sua área e em disputa de bola atingir seu adversário de forma deslizante, numa ação temerária, acertando o jogador adversário na altura do tornozelo, evitando assim um ataque promissor. Relato também que o jogador já havia sido advertido com cartão amarelo no jogo. Relato ainda que o mesmo saiu de quadra sem manifestar reclamação. E o atleta atingido não precisou de atendimento médico. Esse relatório, presidente. Só concluí que os outros algumas discussões, tá? Perfeito, doutor William. Tá bom. Denúncia recebida pelo presidente no dia 1/4, devidamente intempestiva. O atleta denunciado não possui antecedentes. O Clube Curitibano, então, apresenta a defesa escrita em face do senhor João Pedro Rodrigues. Assim, coisa. Excelência, a denúncia, conforme formulada, não merece ser acolhida. Isso porque o atleta do Clube Curitibano, no momento algum, agiu conforme narrado na súmula. De acordo com o vídeo juntado à frente de defesa, é nítido que, ao perder a posse de bola, o atleta do Clube Curitibano claramente se desequilibra e se apoia no adversário. E mesmo que assim não fosse de modo algum, era uma oportunidade clara de gol, até mesmo porque se deu antes do meio de campo.
Como se vê, não era caso sequer de cartão vermelho, quando muito cartão amarelo, considerando que não houve intenção ou má fé por parte do atleta do clube curitibano, ou caracterização de uma oportunidade clara de gol. Então, assim, a defesa pugnatou a improcedência da denúncia, né? Acrescenta-se ainda que o atleta em questão é primário e nunca lhe foi atribuída qualquer conduta desonrosa que lhe ensejasse uma penalidade. Sendo assim, clamamos pela absolvição do atleta, já que sua conduta não teve intenção de agredir seu adversário. Indispensável, no caso da imprensa, a observância das atenuantes do artigo 180 da CJD dele, especialmente as referidas no inciso 1 e 4, ser o infrator menor de 18 anos na data da infração e não ter o infrator sofrido qualquer punição nos 12 meses imediatamente à data do julgamento. Requerimentos: requer-se pela improcedência da denúncia em face do senhor João Pedro Rodrigues e, sucessivamente, requer a conversão da penalidade disposta no artigo 250 em advertência. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutor William. Foi enviado o vídeo? Foi enviado o vídeo? Fez? Aquela consta, ela menciona aqui o vídeo, né? Mas não foi juntado. Né? Não foi juntado. Deferido, então, a reposição, né? Tudo bonito. Tem 41. Pode voltar um pouquinho? Essa semana. Que tinha um contra-ataque, uma hora tinha, que o rapaz tinha escapado aqui, né? Olha aqui, ó. Ó, escapou. Não era cara de gol, né? Mas era. Esperou o contato veio. É regra de jogo. Era absolução, gente. Eu só de volta. Perfeito. Prova reproduzida pela Procuradoria, doutor Daniel. Senhor presidente, a Procuradoria reitera as cenas da denúncia. Aqui foi o chefe. Perfeito. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, volta pela absolução do atleta ali, considerando que é uma falta normal de jogo ali, né? Agarrou de maneira assim, machucar o atleta adversário. Foi só para parar a jogada, então por isso as penalidades impostas pelo árbitro da partida dele já são suficientes. Perfeito, doutor William. Indago ao doutor Lucas, auditor, se há divergência ao voto. Relator. Sem divergência, senhor presidente. Pois bem, neste caso, também tenho que acompanhar na integralidade o voto do relator. Autos 41/2024, Campeonato Paranaense, base sub-16, com relação ao denunciado atleta João Pedro Rodrigues Feres, atleta do clube curitibano, denunciado por infração no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJB, fica absolvido por unanimidade de votos. Esse é o resultado ao qual proclamo. Bom, considerando que vencemos a pauta muito bem, né? Agradeço aos ilustres auditores aí pela brilhante participação, pela explanação pontual de cada voto, relatório. Os parabenizo e eu agradeço. Quero parabenizar a Procuradoria, na pessoa do doutor Daniel. Seja muito bem-vindo, foi um prazer. Esperamos sempre contar com a vossa presença. É um prazer. Obrigado, doutor Daniel. Doutora Ana, obrigado. E
somente para encerrar, por convenção aqui dos auditores, a sessão administrativa da qual estava convocada para a sessão de hoje, decidiu-se por unanimidade de votos aqui dos auditores o adiamento para a próxima sessão, da qual, desde já, eu peço à secretaria que paute para a próxima sessão, a sessão administrativa, para apreciação da pauta, da qual a mesma está prevista para a próxima sessão desta segunda comissão disciplinar. E neste ato, declaro encerrada a sessão de julgamentos da noite de hoje.